Michael Saylor, acabou de recusar 30 bilhões de dólares de graça. E essa foi a decisão mais inteligente que ele já tomou. Se você quer entender o que a MicroStrategy está fazendo, você precisa primeiro esquecer tudo o que aprendeu sobre investimentos de curto prazo. Michael Saylor é extremamente claro sobre isso. Se você vai investir em Bitcoin, você precisa de um horizonte de tempo de pelo menos 4 anos. Mas se você vai investir em Bitcoin amplificado, que é exatamente o que a MicroStrategy oferece através das ações MSTR, você não pode ter um horizonte menor. Na verdade, você provavelmente precisa de um horizonte ainda maior. A empresa é gerenciada com uma visão de criar valor insano para os acionistas em 10 anos, mas isso não significa que eles estão esperando uma década para ver resultados. A expectativa real é que, se algo não retornar o que eles esperavam dentro de 4 anos, eles ficariam muito desapontados. Porém, e aqui está o ponto crucial, eles nunca fazem nada onde exigem o retorno em 4 meses. Não existe horizonte de 4 meses. Não existe nem horizonte de 1 ano. E a filosofia é simples. Se o seu horizonte de tempo é de apenas 12 semanas, você deveria estar comprando o STRC, que é um instrumento de crédito de curto prazo deles, porque nesse produto eles estão ativamente tentando remover a volatilidade. Você fica no extremo mais curto da curva de risco e da curva de duração. Mas se o seu horizonte é de 10 anos e você é um maximalista de Bitcoin, aí sim você deveria considerar as ações ou o próprio Bitcoin. Essa mentalidade de longo prazo não é apenas uma preferência, é a fundação de toda a estratégia da empresa. A MicroStrategy tem uma abordagem absolutamente única quando se trata de levantar capital. E isso vai completamente contra o que você vê a maioria das empresas fazendo no mercado. A primeira coisa que você precisa entender é que eles poderiam estar levantando muito mais dinheiro do que estão levantando agora. Michael Saylor deixa isso extremamente claro. Se quisessem maximizar a quantidade de capital levantado, existem 2 coisas principais que eles poderiam fazer, mas escolhem deliberadamente não fazer. A primeira seria simplesmente abrir o ATM, que é o mecanismo de venda de ações no mercado, e vender ações a qualquer múltiplo do valor patrimonial líquido em qualquer semana e o tempo todo. Mas o que você vê na prática é que eles não fazem isso. E Saylor dá um exemplo muito específico. Depois da vitória republicana nas eleições, quando houve um entusiasmo massivo no mercado, eles venderam 2, 3 bilhões de dólares em ações, tipo 1 bilhão em uma semana ou 2 bilhões em uma semana. Então você vê que eles não são tímidos quando o mercado está forte e os prêmios estão altos. Eles vão com tudo, são extremamente agressivos nesses momentos. Mas você também vê muitas semanas onde eles não vendem absolutamente nada. E eles poderiam ter vendido 1 bilhão de dólares em ações por semana se quisessem. Eles escolheram não vender nenhuma ação. E aqui está um ponto crucial que Saylor faz questão de enfatizar. Se as ações estão fracas e estão caindo, é quase certo. Na verdade, é absolutamente certo que eles não são os que estão vendendo. Eles estão apenas observando. A visão deles é cristalina. Eles só vendem em momentos de força e só vendem quando gostam do prêmio que estão conseguindo. Eles tomaram a decisão ativa de não querer maximizar capital vendendo ações indiscriminadamente. Mas tem mais. Saylor explica que assim como eles poderiam levantar 1 bilhão de dólares em ações em alguns dias se quisessem, ele também poderia pegar o telefone e levantar 1 bilhão de dólares da noite para o dia em dívida. Se ele simplesmente dissesse que quer fazer um acordo privado com um investidor de dívida, ele teria 12 empresas interessadas durante o fim de semana, e na segunda-feira de manhã eles poderiam ter levantado 2, 3, 4, 5, 6 bilhões de dólares. Esses investidores estariam lambendo os beiços, absolutamente encantados em dar o capital para a MicroStrategy. Mas aqui está o problema.
Eles quereriam ser seniores em relação a todos os outros credores na estrutura de capital. E o que isso faria? Minaria a credibilidade dos instrumentos preferenciais que a MicroStrategy realmente quer vender. Então você pode assumir que, com os 75 bilhões de dólares de capital que eles têm agora, eles já escolheram deliberadamente não levantar 20 ou 30 bilhões adicionais. Eles poderiam ser uma empresa de 100 bilhões de dólares, mas seriam 100 bilhões com um perfil de risco completamente diferente. A alavancagem não seria 11% como é agora. A alavancagem subiria significativamente. E aqui está a decisão consciente. Eles ativamente decidiram que não querem gerar alavancagem. Eles estão literalmente em um caminho para reduzir a alavancagem, não aumentá-la. Eles também estão em um caminho onde decidiram que não querem fazer negócios que não tenham rendimento positivo de BTC. Mas, e isso é ainda mais importante, eles estão em uma missão. A missão é criar o mercado de crédito digital. Saylor explica que a empresa tem duas velocidades, talvez até mais que duas. Quando eles estão em modo de cruzeiro, quando os mercados de crédito não oferecem nada convincente e os mercados de ações não estão atraentes, eles estão simplesmente navegando. E na mente dele, isso significa uma empresa de 75 bilhões de dólares, crescendo 30% ao ano pelos próximos 20 anos. Isso é o modo ocioso deles. E aqui ele faz referência ao juramento hipocrático. Não causar dano. A taxa livre de risco, a taxa que a empresa vai conseguir, são esses 30% ao ano por 20 anos se eles não assumirem nenhum risco. Então a pergunta se torna: o que eles podem fazer onde sentem que vale a pena? E claro, se venderem crédito, podem levar esses 30% para 40% ou 50%. Mas eles têm uma agenda aqui. A agenda não é gerenciar artisticamente o balanço patrimonial de forma oportunista. Saylor dá um exemplo. Se alguém dissesse que eles poderiam emitir 10 bilhões de dólares em títulos de alto risco com vencimento em 5 a 7 anos e rolá-los todo ano, todo trimestre, e seguir uma estratégia de crédito baseada em dívida que daria muito mais capital, continuamente rolando essas dívidas. Sim, eles poderiam fazer isso, e fariam com ofertas restritas. Eles poderiam iniciar uma oferta de 2 bilhões de dólares na próxima semana, se quisessem. Mas o ponto é que eles não querem ser a empresa revolucionária que adotou o capital digital, mas cresceu a empresa com crédito tradicional convencional. Eles querem ser a empresa revolucionária que descobriu o capital digital e então foi adiante para descobrir e fundar o mercado de crédito digital. Quando você está apenas rolando um monte de títulos de 5 a 7 anos, quando você está sendo oportunista, você está avançando em direção ao futuro com uma vantagem. Mas Saylor quer que MSTR signifique monstro. Eles querem criar uma empresa monstruosa. Eles não querem avançar cambaleando em direção ao futuro com uma vantagem. Eles não querem ser o lutador talentoso que meio que ganha e perde, mas na maioria das vezes ganha, sendo um pouco desleixado e indisciplinado. Eles querem criar instrumentos de crédito digital que sejam 2 a 4 vezes melhores que tudo no mercado de 300 trilhões de dólares. E eles querem comer o mundo. Eles querem vender 100 bilhões de dólares desses instrumentos. E depois de venderem 10 bilhões, depois 20 bilhões, depois 40 bilhões, depois 80 bilhões, quando as pessoas perguntarem se eles não estão alavancados demais, eles querem poder dizer que, na verdade, a alavancagem deles é 0. E as pessoas vão ficar confusas. Como assim? Eles têm 30% de amplificação, mas não têm 100 bilhões de dólares em dívida. Eles têm 100 bilhões de dólares em capital próprio, que por acaso amplifica as ações ordinárias. É uma nova maneira de construir uma empresa. E eles querem educar o mundo sobre isso. Uma das coisas mais contraintuitivas sobre a estratégia da MicroStrategy é que, apesar de ser uma empresa que busca amplificação e volatilidade maior que o Bitcoin,
Eles são absolutamente obcecados em manter uma alavancagem baixíssima. E isso não é por acaso. É uma decisão estratégica profundamente pensada. A alavancagem atual da empresa está em torno de 11%, o que, para os padrões de qualquer empresa que está tentando maximizar retornos através de dívida, é ridiculamente baixo. Mas aqui está o ponto fundamental que Michael Saylor deixa muito claro. Eles não só querem manter essa alavancagem baixa, eles estão ativamente em um caminho para reduzi-la ainda mais. Isso vai completamente contra a lógica convencional de como empresas normalmente operam quando têm acesso a capital barato e querem amplificar seus retornos. A maioria das empresas pegaria toda a dívida que conseguisse a taxas razoáveis e usaria isso para alavancar seus investimentos ao máximo. A MicroStrategy está fazendo exatamente o oposto e tem razões muito específicas para isso. A primeira razão tem a ver com o tipo de empresa que eles querem ser no longo prazo. Quando você tem alavancagem alta através de dívida tradicional, você cria vulnerabilidades na estrutura de capital. Você tem datas de vencimento que precisam ser gerenciadas, você tem credores que têm prioridade sobre os acionistas, você tem covenants e restrições que limitam o que você pode fazer. E mais importante ainda, você cria volatilidade no pior tipo possível. Volatilidade de crédito. Se o mercado entra em pânico e o preço do Bitcoin cai dramaticamente, uma empresa altamente alavancada com dívida tradicional pode entrar em uma espiral de morte. Os credores começam a ficar nervosos, as taxas de juros para refinanciar a dívida sobem. E, de repente, você está em uma posição onde pode ser forçado a vender Bitcoin no pior momento possível, exatamente quando os preços estão no fundo. Saylor viu isso acontecer com inúmeras empresas ao longo de sua carreira de 35 anos, e ele aprendeu que dinheiro fácil é dinheiro tóxico. O dinheiro que vem com as melhores condições aparentes na superfície é frequentemente o dinheiro que vem com as piores strings attached, as piores amarras escondidas, e aqui está onde a estratégia fica realmente interessante. Saylor explica que ele poderia literalmente pegar o telefone agora e levantar bilhões de dólares em dívida overnight. Tem pelo menos 12 firmas que estariam absolutamente encantadas, lambendo os beiços de entusiasmo para dar dinheiro para MicroStrategy. Eles ofereceriam termos que parecem atrativos na superfície, taxas que parecem razoáveis. Mas tem um problema fundamental. Esses investidores de dívida quereriam ser seniores em relação a todos os outros credores na estrutura de capital. E isso é exatamente o que a MicroStrategy não quer permitir que aconteça. Porque no momento em que você coloca dívida sênior na estrutura de capital, você automaticamente mina a credibilidade e a qualidade de todos os outros instrumentos de crédito que você emitiu. Os detentores dos instrumentos preferenciais que a MicroStrategy já vendeu de repente têm uma posição mais fraca, porque agora tem alguém na frente deles, na fila de credores. Isso destrói a confiança no mercado de crédito digital que eles estão tentando construir. A visão de Saylor é que eles já escolheram deliberadamente não levantar 20 ou 30 bilhões de dólares adicionais que estariam facilmente disponíveis para eles. Eles poderiam ser uma empresa de 100 bilhões de dólares de capital agora, ao invés de 75 bilhões. Mas seriam 100 bilhões com um perfil de risco completamente diferente. A alavancagem não seria 11%, seria substancialmente maior. E com essa alavancagem mais alta, viria toda uma série de riscos que eles simplesmente não querem assumir. Não porque eles são avessos ao risco em geral, a empresa claramente não é avessa ao risco, eles estão apostando tudo em Bitcoin, mas porque eles são estrategicamente inteligentes sobre quais riscos valem a pena assumir e quais riscos podem destruir você no longo prazo. A alavancagem de dívida tradicional é o tipo de risco que pode te destruir, especialmente em mercados voláteis como cripto. Então a decisão ativa e consciente foi:
Não queremos gerar alavancagem. Na verdade, queremos ir na direção oposta. Eles estão literalmente em um caminho para dirigir a alavancagem para baixo, não para cima. E isso é revolucionário quando você pensa sobre isso. Aqui está uma empresa que tem acesso virtualmente ilimitado a capital de dívida, que poderia facilmente dobrar ou triplicar sua alavancagem e amplificar seus retornos no curto prazo. E eles estão escolhendo conscientemente não fazer isso. Por quê? Porque eles estão jogando um jogo diferente. Eles não estão tentando maximizar retornos no próximo trimestre ou no próximo ano. Eles estão tentando construir uma estrutura de capital que pode durar décadas e se tornar a fundação de um mercado de crédito digital de trilhões de dólares. Existe também um elemento de disciplina aqui que é realmente notável. Saylor fala sobre não fazer negócios que não tenham rendimento positivo de BTC. Isso significa que toda vez que eles levantam capital, seja através de ações ou através de instrumentos de crédito, eles precisam ser capazes de usar esse capital para comprar mais Bitcoin do que a diluição ou o custo daquele capital representa em termos de participação no Bitcoin da empresa. Se eles não conseguem fazer isso, eles simplesmente não fazem o negócio. E isso requer paciência. Tem semanas, às vezes meses, onde as condições de mercado não são favoráveis para levantar capital de uma forma que gere rendimento positivo de BTC. E nesses períodos, eles simplesmente ficam em modo de cruzeiro. Eles não forçam nada. Eles não pegam dinheiro só porque está disponível. Essa abordagem conservadora à alavancagem também se relaciona diretamente com o tipo de instrumentos de crédito que eles querem criar. Se você está tentando criar instrumentos de crédito digital que são 2 a 4 vezes melhores que tudo no mercado tradicional, de 300 trilhões de dólares, você não pode fazer isso com um balanço patrimonial fraco e cheio de dívida sênior. Você precisa de um balanço à prova de balas. Você precisa ser capaz de dizer para os investidores que seus instrumentos de crédito são absolutamente seguros, não porque você prometeu que são seguros, mas porque a estrutura matemática e financeira da empresa garante isso. E você só consegue fazer essa garantia se mantiver a alavancagem baixa e se recusar a assumir dívida que possa comprometer a estrutura de capital. É uma estratégia de longo prazo que sacrifica crescimento rápido no curto prazo em favor de construir algo verdadeiramente revolucionário e sustentável. A verdadeira missão da MicroStrategy não é simplesmente acumular Bitcoin ou amplificar retornos para os acionistas, embora essas coisas sejam importantes. A missão real, o objetivo que guia todas as decisões estratégicas da empresa, é criar o mercado de crédito digital. E quando Michael Saylor fala sobre isso, ele não está falando sobre fazer algumas melhorias incrementais no sistema financeiro existente. Ele está falando sobre inventar uma categoria completamente nova de instrumentos financeiros que vão competir diretamente com um mercado de 300 trilhões de dólares de crédito tradicional. Isso não é uma ambição pequena. Isso é uma tentativa de revolucionar fundamentalmente como o crédito funciona na economia global. E para entender por que isso é tão importante para eles, você precisa entender o que torna o crédito digital diferente do crédito tradicional. O crédito tradicional, da forma como existe há séculos, é fundamentalmente uma promessa de pagar dinheiro no futuro. Você empresta dinheiro para uma empresa ou governo. Eles te pagam juros ao longo do tempo e, eventualmente, eles te devolvem seu principal. Mas essa promessa vem com risco de crédito. A entidade que pegou emprestado pode não conseguir pagar. Eles podem entrar em falência. Eles podem reestruturar a dívida e você perde parte do seu dinheiro. E por causa desse risco, existe toda uma indústria de agências de classificação de crédito, análise de crédito, spreads de risco e instrumentos complexos tentando gerenciar e transferir esse risco. É um sistema que funciona mais ou menos, mas é cheio de ineficiências e problemas.
E aqui está onde a visão de Saylor se torna radical. E se você pudesse criar crédito sem risco de crédito? E se você pudesse oferecer aos investidores retornos previsíveis e crescentes sem que eles precisassem se preocupar se você vai conseguir pagar ou não? É exatamente isso que os instrumentos de crédito digital da MicroStrategy tentam fazer. Quando eles vendem ações preferenciais ou instrumentos conversíveis, eles não estão assumindo uma obrigação de pagar os investidores em dólares no futuro. Eles estão dando aos investidores uma participação no crescimento do Bitcoin que a empresa possui. Então, se você compra um instrumento de crédito digital da MicroStrategy, você não está emprestando dinheiro para eles e esperando ser pago de volta. Você está essencialmente comprando uma fatia do tesouro de Bitcoin deles, que paga dividendos em forma de rendimento de Bitcoin. E porque não há promessa de pagamento futuro em dólares, não há risco de crédito no sentido tradicional. A MicroStrategy não pode dar default nesse instrumento porque não há nada para dar default. Eles não devem dólares, eles devem apenas uma participação contínua na valorização do Bitcoin. Mas aqui está a parte genial. Mesmo sem assumir risco de crédito, esses instrumentos podem oferecer retornos que são substancialmente melhores que instrumentos de crédito tradicional. Saylor menciona especificamente que eles querem oferecer 10% tax deferred, ou seja, 10% com impostos diferidos aos investidores. Compare isso com um título corporativo tradicional que pode pagar 5%, mas esse 5% é totalmente tributável. Para um investidor, especialmente um investidor de alta renda ou uma instituição, 10% tax deferred é equivalente a talvez 15% ou 20% tributável, dependendo da situação fiscal. Então você está oferecendo algo que é 2, 3 até 4 vezes melhor em termos de retorno após impostos, e você está fazendo isso sem assumir risco de crédito. Isso é uma proposição de valor absolutamente transformadora. E Saylor é muito claro sobre por que eles não querem perseguir o caminho tradicional de apenas rolar títulos de dívida convencionais. Ele poderia facilmente emitir 10 bilhões de dólares em junk bonds, títulos de alto risco, com vencimento em 5 a 7 anos, e ficar rolando esses títulos todo ano ou todo trimestre. Eles poderiam fazer ofertas 144A, que são ofertas privadas para investidores qualificados, e levantar 2 bilhões de dólares na próxima semana se quisessem. O mercado absorveria isso facilmente, mas o ponto é que eles não querem ser a empresa revolucionária que adotou capital digital, mas cresceu usando crédito tradicional, convencional. Isso seria completamente contraditório com a missão. Seria como inventar o carro elétrico, mas continuar usando gasolina para alimentá-lo. Eles querem ser a empresa revolucionária que descobriu o capital digital e então foi adiante para descobrir e fundar o mercado de crédito digital. Quando você está apenas rolando títulos tradicionais de 5 a 7 anos, quando você está sendo oportunista pegando qualquer dinheiro que consegue dos mercados de crédito tradicionais, você está avançando em direção ao futuro, com uma vantagem, mas você não está realmente transformando nada. Você é apenas mais uma empresa usando o sistema existente de forma inteligente. Saylor quer que MSTR signifique monster, monstro. Eles querem criar uma empresa monstruosa que muda as regras do jogo. Eles não querem ser o lutador talentoso que ganha a maioria das lutas, mas é um pouco desleixado e indisciplinado. Eles querem criar instrumentos de crédito digital que são objetivamente, mensuravelmente, 2 a 4 vezes melhores que tudo que existe no mercado de 300 trilhões de dólares de crédito tradicional. E a ambição não para aí. Eles querem comer o mundo. Eles querem vender 100 bilhões de dólares desses instrumentos. E aqui está a visão de longo prazo. Depois de venderem 10 bilhões, depois 20 bilhões, depois 40 bilhões, depois 80 bilhões, quando as pessoas olharem para a MicroStrategy e disserem, bem,
Vocês não estão alavancados demais com todo esse crédito que emitiram? Eles querem poder responder. Na verdade, nossa alavancagem é zero. E as pessoas vão ficar confusas. Como assim? Vocês têm 100 bilhões de dólares em instrumentos de crédito emitidos. Como a alavancagem pode ser zero? E a resposta é: porque esses não são dívidas no sentido tradicional. Eles têm 30% de amplificação no patrimônio, mas eles não têm 100 bilhões de dólares em dívida que precisa ser paga. Eles têm 100 bilhões de dólares em equity, em capital próprio, que por acaso amplifica as ações ordinárias. É uma estrutura de capital completamente diferente, baseada em princípios completamente diferentes. E Saylor quer educar o mundo sobre essa nova forma de construir uma empresa. Ele quer que as pessoas entendam que existe uma alternativa ao modelo tradicional de crescer através de dívida, que precisa ser paga. Você pode crescer através de crédito digital que não tem risco de crédito e que beneficia tanto a empresa quanto os investidores de formas que o crédito tradicional nunca conseguiu. Mas, para fazer isso funcionar, você não pode tomar atalhos. Você não pode aceitar aquele dinheiro fácil que vem com strings attached. Você não pode comprometer a pureza do modelo pegando dívida sênior tradicional só porque ela está disponível. Você tem que ser disciplinado, paciente e disposto a crescer mais devagar no curto prazo para construir algo verdadeiramente revolucionário no longo prazo. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Quando Michael Saylor diz que quer que MSTR signifique monstro, ele não está usando uma metáfora casual ou fazendo uma piada. Ele está articulando uma visão muito específica do tipo de empresa que a MicroStrategy pretende se tornar. E essa visão é fundamentalmente diferente de como a maioria das empresas pensa sobre crescimento e sucesso. A diferença está entre ser uma empresa que avança cambaleando em direção ao futuro com alguma vantagem competitiva, versus ser uma empresa que domina completamente sua categoria e redefine as regras do jogo de forma tão profunda que outras empresas nem conseguem competir no mesmo nível. Saylor usa uma analogia muito reveladora. Eles não querem ser o lutador talentoso que meio que ganha e perde, mas, na maioria das vezes, ganha, sendo um pouco desleixado e indisciplinado. Isso descreve muitas empresas de sucesso. Elas têm talento, têm algumas vantagens, cometem erros, mas geralmente se recuperam. E no final, acabam indo bem. Mas isso não é suficiente para o que Saylor está tentando construir. O que eles querem é criar instrumentos de crédito digital que sejam 2 a 4 vezes melhores que tudo no mercado de 300 trilhões de dólares de crédito tradicional. E quando você para pensar sobre essa afirmação, a magnitude da ambição é impressionante. 300 trilhões de dólares é o mercado global de crédito. Isso inclui títulos governamentais, títulos corporativos, empréstimos bancários, todas as formas de dívida que existem na economia global. E Saylor está dizendo que eles vão criar produtos que são objetivamente 2 a 4 vezes melhores. Não um pouco melhores, não marginalmente mais eficientes, mas fundamentalmente superiores, por uma ordem de magnitude. E eles querem comer o mundo com esses produtos. Eles querem vender 100 bilhões de dólares desses instrumentos, e isso é apenas o começo. A visão é vender 10 bilhões, depois 20 bilhões, depois 40 bilhões, depois 80 bilhões, e continuar escalando. E aqui está onde a visão fica realmente interessante, e onde você começa a entender por que Saylor insiste tanto em manter um balanço patrimonial absolutamente à prova de balas. Quando eles chegarem ao ponto de ter vendido 80 ou 100 bilhões de dólares em instrumentos de crédito digital, as pessoas inevitavelmente vão olhar para a empresa e perguntar: vocês não estão perigosamente alavancados? Você tem 100 bilhões de dólares em obrigações. Como isso é sustentável? E a resposta que Saylor quer poder dar, e essa é a parte que muda tudo, é: na verdade, nossa alavancagem é zero.
E quando ele diz isso, você pode imaginar a confusão das pessoas. Como assim a alavancagem é zero? Vocês acabaram de admitir que tem 100 bilhões de dólares em instrumentos de crédito emitidos. Como a matemática funciona? E aí vem a explicação que redefine como pensamos sobre estrutura de capital. Eles têm 30% de amplificação no patrimônio, mas eles não têm 100 bilhões de dólares em dívida que precisa ser paga de volta. O que eles têm é 100 bilhões de dólares em equity, em capital próprio, que por acaso amplifica as ações ordinárias. É uma distinção sutil, mas absolutamente fundamental. Dívida tradicional cria obrigações futuras que precisam ser cumpridas independentemente do que aconteça com os ativos da empresa. Se você emitir um título de dívida, você deve pagar os juros e, eventualmente, devolver o principal. Não importa se sua empresa está indo bem ou mal. Isso cria risco de crédito e potencial para falência. Mas se você estruturou seus instrumentos de crédito como participações no patrimônio que dão exposição ao crescimento dos seus ativos, então não existe essa obrigação futura fixa. O valor dos instrumentos sobe e desce com o valor dos ativos. Mas você nunca fica em uma posição onde não pode cumprir suas obrigações, porque as obrigações são autoajustáveis, baseadas no valor dos ativos. É um modelo completamente diferente de como o crédito funciona. E Saylor quer educar o mundo sobre essa nova forma de construir uma empresa. Mas construir uma empresa monstro não é apenas sobre ter produtos superiores ou uma estrutura de capital inovadora. É também sobre disciplina e paciência. E aqui é onde a filosofia de Saylor sobre gestão de risco e crescimento fica realmente clara. Ele fala sobre a empresa tendo duas velocidades, talvez mais que duas. Quando eles estão em modo de cruzeiro, quando os mercados de crédito não oferecem nada convincente e os mercados de ações não estão oferecendo prêmios atrativos, eles simplesmente navegam. E o que é modo de cruzeiro? Para a MicroStrategy, é ser uma empresa de 75 bilhões de dólares crescendo 30% ao ano pelos próximos 20 anos. Deixa isso afundar por um momento. O modo ocioso deles, a velocidade em que eles operam, quando não estão fazendo absolutamente nada especial, é crescimento de 30% ao ano por 2 décadas. Isso transformaria a empresa de 75 bilhões em algo próximo de 14 trilhões de dólares em 20 anos, assumindo crescimento composto constante. E Saylor chama isso de taxa livre de risco. Ele invoca o juramento hipocrático, não causar dano. A ideia é que se eles simplesmente não assumirem nenhum risco desnecessário, se eles apenas mantiverem o curso com a estratégia atual, eles vão conseguir esse crescimento de 30% ao ano. Então, qualquer coisa que eles façam além disso, qualquer risco adicional que assumam, tem que ser justificado contra esse baseline. A pergunta não é: isso vai nos dar um bom retorno? A pergunta é: isso vai nos dar mais que 30% ao ano por 20 anos? E se a resposta é não, ou se há qualquer chance significativa de que possa comprometer aquela trajetória de crescimento de 30%, então eles não fazem. É uma forma incrivelmente disciplinada de pensar sobre alocação de capital e gestão de risco. E claro, quando eles vendem crédito digital, eles podem potencialmente levar aquele crescimento de 30% para 40% ou 50%. Mas, e isso é crucial, eles só fazem isso se puderem fazer de uma forma que não compromete a sustentabilidade de longo prazo da empresa e que avança a missão de criar o mercado de crédito digital. Eles não estão interessados em fazer negócios que são apenas oportunisticamente lucrativos. Eles não querem gerenciar artisticamente o balanço patrimonial, fazendo trades inteligentes e aproveitando ineficiências de mercado. Isso é o que uma empresa normal faria. Isso é o que um CFO talentoso em qualquer empresa de tecnologia ou finanças tentaria fazer. Mas Saylor não quer construir uma empresa normal. Ele não quer que a MicroStrategy
seja lembrada como a empresa que foi realmente boa em fazer trades inteligentes com Bitcoin e estrutura de capital. Ele quer que seja lembrada como a empresa que inventou uma categoria inteiramente nova de instrumentos financeiros e criou trilhões de dólares de valor para bilhões de pessoas no processo. E aqui está talvez a parte mais ambiciosa da visão. Eles querem fazer isso de uma forma que é tão obviamente superior ao status quo, que eventualmente todo mundo vai ter que adotar o modelo deles ou ficar para trás. Saylor menciona que quer que as pessoas em toda a América acordem e digam: não é justo que eu só estou recebendo 10% tax deferred do meu banco ou do meu fundo de mercado monetário, enquanto existem instrumentos lá fora oferecendo retornos muito melhores. Ele quer criar um movimento onde as pessoas ficam genuinamente indignadas com o quão ruins são os instrumentos de crédito tradicionais em comparação com o que é possível. E quando isso acontecer, quando você tiver milhões ou bilhões de pessoas dizendo que querem acesso a esses melhores instrumentos, a MicroStrategy quer estar em posição de acomodar toda essa demanda. E você só pode fazer isso se construiu a infraestrutura certa, a estrutura de capital certa e os produtos certos desde o início. A diferença fundamental entre como a MicroStrategy pensa sobre crédito e como todo o resto do mundo financeiro pensa sobre crédito representa uma inversão completa de valores e prioridades. Michael Saylor articula isso de forma muito clara quando ele fala sobre os 7 diferenciadores do crédito digital. E embora ele não enumere todos eles na transcrição, o princípio central fica absolutamente evidente. Todo outro emissor de crédito no mundo acorda de manhã e pergunta: como eu posso estruturar esse crédito e pagar o cupom mais baixo possível aos investidores enquanto maximizo as vantagens para minha empresa? É um jogo de soma zero, onde o emissor está tentando extrair o máximo de valor dos investidores enquanto dá o mínimo de volta. E isso faz sentido dentro da lógica do crédito tradicional. As empresas querem minimizar seu custo de capital. Elas querem pagar a menor taxa de juros possível. Elas querem manter o máximo de flexibilidade possível. Elas querem proteger os acionistas acima de tudo. Então, toda a estrutura do crédito corporativo tradicional é construída em torno dessa premissa de que os interesses do emissor e dos detentores de crédito estão fundamentalmente em conflito. A MicroStrategy vira isso completamente de cabeça para baixo. Saylor diz explicitamente que eles acordam todo dia e perguntam: como criamos o melhor instrumento de crédito possível que paga os fluxos de caixa equivalentes fiscais mais altos e que vai ser melhor para o comprador, para o investidor? Isso não é apenas uma diferença de grau, é uma diferença de tipo. É uma filosofia fundamentalmente diferente sobre o que crédito deveria ser e para quem ele deveria servir. E quando você realmente entende essa inversão de valores, você começa a ver por que Saylor acredita que eles podem criar instrumentos que são 2 a 4 vezes melhores que tudo no mercado. Porque eles estão otimizando para uma coisa completamente diferente do que todo mundo está otimizando. Todo mundo está tentando minimizar o que dão aos investidores. A MicroStrategy está tentando maximizar o que dão aos investidores. E, paradoxalmente, ao fazer isso, eles criam uma demanda tão forte pelos seus instrumentos que conseguem levantar quantidades massivas de capital em termos extremamente favoráveis. E aqui está onde a matemática do crédito digital versus crédito tradicional fica realmente interessante. Saylor dá um exemplo muito específico. Eles querem pagar 10% tax deferred aos investidores através dos seus instrumentos de crédito digital. Compare isso com um título corporativo tradicional de alta qualidade, que pode pagar 5% totalmente tributável. Na superfície, parece que a MicroStrategy está pagando o dobro da taxa. Mas quando você considera as implicações fiscais,
a história muda completamente. Para um investidor em uma faixa de imposto alta, digamos 40%, aquele cupom de 5% tributável equivale a apenas 3% após impostos, enquanto os 10% tax deferred, assumindo que você pode diferir os impostos indefinidamente ou pelo menos por muitos anos, valem muito mais. Dependendo de como você estrutura e quando eventualmente paga os impostos, aqueles 10% tax deferred podem ser equivalentes a 15 ou 20% em base totalmente tributável. Então, o investidor está recebendo algo que é 5 a 7 vezes melhor em termos de retorno líquido real após impostos, comparado com instrumentos de crédito tradicionais de qualidade similar. Mas aqui está a parte verdadeiramente revolucionária. A MicroStrategy pode pagar esses retornos muito mais altos, sem assumir mais risco do que um emissor de crédito tradicional. Na verdade, eles assumem menos risco. Como? Porque eles não estão prometendo pagar dólares no futuro. Eles estão dando aos investidores uma participação no crescimento do Bitcoin que possuem. Então não há risco de crédito no sentido tradicional. A empresa não pode dar default porque não há nenhuma obrigação fixa de pagamento futuro em dólares. O que os investidores têm é essencialmente uma fatia do tesouro de Bitcoin da empresa que paga dividendos na forma de rendimento de Bitcoin ou valorização do Bitcoin. E porque o Bitcoin historicamente tem se valorizado muito mais rápido que investimentos tradicionais, a MicroStrategy pode entregar esses retornos de 10% ou mais sem se esticar financeiramente da forma que uma empresa pagando 5% em crédito tradicional estaria se esticando. Saylor deixa muito claro que ele preferiria muito mais pagar 10% tax deferred e receber o dinheiro para sempre do que pagar 5% tributável na forma de um junk bond, um título de alto risco, e receber o dinheiro temporariamente. E quando você pensa sobre isso, a razão fica óbvia. O mundo está cheio de 50 mil empresas que vão te dar 5% tributável. É uma commodity, não há nada especial nisso. As taxas competem para baixo porque todo mundo está oferecendo essencialmente a mesma coisa. Mas quantas empresas no mundo vão te dar 10% alegremente, entusiasticamente, como um dividendo fixo e então fazer tudo ao seu poder para emitir mais dividendos e aumentar o valor da sua participação ao longo do tempo? Essa é uma proposição de valor única. E quando algo é único e claramente superior, você pode comandar um prêmio massivo em termos de demanda. E aqui Saylor faz um ponto realmente importante sobre o que é o produto real deles. Para a MicroStrategy, o crédito é o produto. A aspiração, a oferta real, é uma aposentadoria confortável para todo mundo que é um investidor de crédito. Isso é fundamentalmente diferente de como empresas normais pensam sobre emitir crédito. Para a maioria das empresas, crédito é apenas uma forma de financiamento. É uma ferramenta para levantar capital que eles vão usar para fazer outras coisas que geram o valor real. O crédito em si não é o ponto, é apenas um meio para um fim. Mas Saylor está dizendo que para a MicroStrategy, o crédito é o fim. Criar instrumentos de crédito excepcionais que melhoram as vidas dos investidores é a missão central. Comprar Bitcoin é apenas o mecanismo através do qual eles entregam esse valor aos detentores de crédito. É uma inversão completa de como pensamos sobre a relação entre uma empresa operacional e seus credores. E Saylor é muito explícito sobre quando eles vão usar equity versus crédito. Se eles podem levantar capital vendendo ações, eles vão fazer isso. Mas quando as ações estão diluídas, quando o prêmio não é bom o suficiente, eles não vão. E eles não vão usar dívida tradicional, porque dívida é uma ideia do século XX. É um modelo antigo que está sendo substituído por algo melhor. Saylor enumera 7 diferenciadores para crédito digital versus crédito tradicional. E embora ele não vá através de todos eles em detalhe nesta transcrição, o tema central é claro.
Crédito digital remove risco de crédito, fornece melhores retornos ajustados por impostos, alinha os interesses da empresa e dos investidores, ao invés de colocá-los em conflito, e cria capital permanente ao invés de dívida que precisa ser rolada constantemente. A visão de Saylor é que Digital Credit representa uma inversão do sistema de valores de todo mundo. Todo outro emissor de crédito otimiza para seus próprios interesses às custas dos investidores. A MicroStrategy otimiza para os interesses dos investidores. E, ao fazer isso, cria uma dinâmica onde todo mundo ganha. Os investidores recebem retornos muito melhores com menos risco. A empresa recebe capital permanente, sem risco de crédito e sem as restrições que vêm com dívida tradicional. E ao longo do tempo, conforme mais pessoas entendem quão superior esse modelo é, a demanda por esses instrumentos vai crescer exponencialmente. E é aí que você pode começar a vender não apenas bilhões, mas dezenas de bilhões e, eventualmente, centenas de bilhões de dólares desses instrumentos, transformando completamente o mercado de crédito global no processo. Essa é a visão. E tudo começa com essa inversão fundamental de valores sobre para quem o crédito deveria servir. A ambição de Michael Saylor com a MicroStrategy vai muito além de construir uma empresa bem-sucedida ou fazer os acionistas ricos. Ele está articulando uma missão de transformação social em escala global. E quando você ouve ele falar sobre isso, fica claro que isso não é apenas marketing corporativo ou retórica vazia. Ele genuinamente acredita que a MicroStrategy pode e deve proporcionar uma aposentadoria confortável para 1 bilhão de pessoas, não milhões, não algumas dezenas de milhões, 1 bilhão de pessoas. E ele não está falando sobre isso como um objetivo distante e abstrato. Ele está falando sobre isso como a razão central pela qual eles tomam as decisões que tomam hoje. Cada escolha sobre estrutura de capital, cada decisão sobre que tipo de instrumentos emitir, cada recusa de pegar dinheiro fácil que viria com strings attached, tudo isso é orientado por essa missão maior de criar instrumentos financeiros que podem genuinamente melhorar a segurança financeira de bilhões de pessoas ao redor do mundo. E Saylor é muito explícito sobre o que isso significa em termos práticos. Ele diz que não quer ser o cara que fez uma boa trade, que ganhou 25 ou 50 bilhões de dólares negociando Bitcoin usando dinheiro corporativo barato. Isso seria impressionante pelos padrões normais de sucesso empresarial. Seria uma das trades mais bem-sucedidas da história corporativa. Mas para Saylor, isso não é suficiente. Isso seria apenas mais uma história sobre um empresário inteligente que ficou incrivelmente rico fazendo apostas corretas. O mundo está cheio dessas histórias. Elas são inspiradoras à sua maneira, mas elas não mudam fundamentalmente nada sobre como o sistema funciona. Saylor não quer ser lembrado como alguém que ficou rico dentro do sistema existente. Ele quer ser lembrado como alguém que mudou o sistema de forma que bilhões de outras pessoas pudessem prosperar. A visão dele é muito específica sobre como essa transformação aconteceria. Ele quer que as pessoas em toda a América e presumivelmente eventualmente em todo o mundo acordem e percebam que o que seus bancos e fundos de mercado monetário estão pagando a eles é uma abominação. Ele usa essa palavra especificamente, abominação. Não é apenas inadequado ou não competitivo, é moralmente errado. As pessoas estão recebendo talvez 1 ou 2%, ou mesmo menos em muitos países, nos seus depósitos bancários e fundos de mercado monetário, e depois de impostos e inflação, elas estão perdendo poder de compra todo ano. Essa é a realidade para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Elas trabalham duro, economizam dinheiro, colocam em instituições que supostamente são seguras, e seu dinheiro lentamente perde valor ao longo do tempo. E a maioria das pessoas aceita isso porque não sabem que existe uma alternativa melhor. Elas assumem que é assim que as coisas funcionam,
que retornos reais são apenas para pessoas ricas que podem contratar gestores de investimentos sofisticados ou assumir riscos substanciais. Saylor quer mudar essa narrativa completamente. Ele quer que as pessoas fiquem genuinamente irritadas sobre os retornos patéticos que estão recebendo. Ele quer que fiquem tão irritadas que digam a todas as 100 pessoas que conhecem que precisam tirar seu dinheiro dos fundos de mercado monetário e comprar os instrumentos de crédito da MicroStrategy. E aqui está a parte crucial. A MicroStrategy quer estar em posição de acomodar essa demanda quando ela vier. Se milhões ou bilhões de pessoas de repente acordarem e decidirem que querem acesso a instrumentos que pagam 10% tax deferred, ao invés dos retornos miseráveis que estão recebendo agora, alguém precisa ser capaz de fornecer esses instrumentos em escala. E isso requer ter construído a infraestrutura certa, a estrutura de capital certa e a credibilidade certa, muito antes dessa demanda massiva se materializar. Você não pode esperar até que bilhões de pessoas batam à sua porta e então decidir começar a construir a capacidade de servi-las. Você precisa estar construindo essa capacidade agora, mesmo que pareça excessivo, baseado na demanda atual. E Saylor conecta isso diretamente com a missão de mudar o sistema monetário. Ele não está apenas falando sobre criar melhores produtos de investimento dentro do sistema monetário existente. Ele está falando sobre, fundamentalmente, transformar como o dinheiro e o crédito funcionam na economia global. O sistema atual é construído em torno de moedas fiduciárias, que constantemente perdem valor através da inflação, e instituições financeiras que capturam a maior parte dos retornos enquanto dão migalhas aos depositantes e investidores de crédito comuns. É um sistema que beneficia desproporcionalmente os insiders financeiros e as elites, enquanto sistematicamente prejudica os poupadores normais. E Saylor vê o Bitcoin e os instrumentos de crédito digital construídos em torno dele como uma forma de democratizar o acesso a retornos reais. Se você pode oferecer a qualquer pessoa no mundo a capacidade de ganhar 10% tax deferred simplesmente comprando um instrumento de crédito digital, você removeu muitas das barreiras que tradicionalmente mantiveram as pessoas comuns fora dos melhores investimentos. Mas há uma tensão interessante aqui que Saylor reconhece implicitamente. Para realizar essa missão de proporcionar aposentadoria confortável para 1 bilhão de pessoas, a MicroStrategy precisa manter padrões absolutamente rigorosos sobre a qualidade dos instrumentos que emite e a sustentabilidade da sua estrutura de capital. E isso significa, às vezes, dizer não ao dinheiro fácil, mesmo quando esse dinheiro poderia acelerar o crescimento no curto prazo. Saylor fala sobre como eles poderiam facilmente levantar mais 20 ou 30 bilhões de dólares, mas escolhem não fazer isso porque comprometeria a qualidade dos instrumentos de crédito que já emitiram. E a razão pela qual isso importa tanto é porque se você está pedindo a 1 bilhão de pessoas para confiar em sua segurança de aposentadoria aos seus instrumentos, você tem uma responsabilidade moral de garantir que esses instrumentos sejam absolutamente sólidos. Você não pode brincar com isso. Você não pode assumir riscos desnecessários só porque parecem lucrativos no curto prazo. Saylor diz explicitamente que não quer ser o cara que fez uma boa trade, mas depois colapsou a credibilidade do instrumento que deveria proporcionar aposentadoria confortável para 1 bilhão de pessoas. Ele não quer ser lembrado como alguém que estava no caminho certo, mas então ficou ganancioso e arruinou tudo, pegando dívida sênior, que criou volatilidade, e colapsou o crédito dos instrumentos que as pessoas comuns possuíam. Essa seria uma traição da missão. Seria colocar lucro de curto prazo acima do bem-estar de longo prazo das pessoas que confiaram nele. E para Saylor, que claramente pensa sobre seu legado, isso seria inaceitável.
Ele preferiria crescer mais devagar e manter um balanço patrimonial à prova de balas, do que crescer mais rápido e colocar em risco a segurança financeira das pessoas que investiram nos instrumentos da MicroStrategy. E há também um elemento de justiça social aqui que vale a pena reconhecer. O sistema financeiro atual é profundamente injusto de muitas formas. As pessoas ricas têm acesso a oportunidades de investimento, assessoria fiscal sofisticada e estruturas que os ajudam a preservar e crescer sua riqueza. As pessoas normais ficam com contas de poupança que pagam quase nada, fundos mútuos com taxas altas e conselhos financeiros genéricos que raramente levam à segurança financeira real. Saylor está propondo um modelo onde qualquer pessoa, não importa quão rica ou pobre, pode acessar instrumentos que pagam retornos reais e substanciais com estruturas fiscais vantajosas. É uma forma de democratização financeira que poderia genuinamente nivelar o campo de jogo de formas importantes. Claro, isso requer que as pessoas entendam e adotem esses novos instrumentos, o que é um desafio educacional massivo por si só. Mas se a MicroStrategy consegue escalar esses instrumentos para centenas de bilhões de dólares e eventualmente trilhões, e se conseguem educar o público sobre por que esses instrumentos são superiores, eles poderiam genuinamente transformar a segurança financeira de uma fração enorme da população global. Essa é a missão e é o que justifica toda a disciplina e paciência na forma como eles constroem a empresa. A filosofia de gestão de Michael Saylor é construída sobre alguns princípios fundamentais que guiam todas as decisões da MicroStrategy. E o mais importante deles é o juramento hipocrático aplicado aos negócios: não causar dano. Isso pode soar como um clichê, mas quando você vê como ele aplica esse princípio na prática, percebe que é muito mais profundo do que parece na superfície. A ideia é que antes de fazer qualquer movimento estratégico, antes de levantar qualquer capital, antes de estruturar qualquer negócio, a primeira pergunta não é quanto dinheiro isso vai fazer ou quão rápido isso vai crescer a empresa. A primeira pergunta é: isso pode causar dano? Isso pode comprometer a sustentabilidade de longo prazo? Isso pode colocar em risco a segurança dos instrumentos que já emitimos? E se a resposta para qualquer uma dessas perguntas é sim, ou mesmo talvez, então eles simplesmente não fazem. Não importa quão atrativa a oportunidade pareça, não importa quanto dinheiro está sendo deixado na mesa, o princípio de não causar dano supera tudo. E isso leva diretamente ao conceito de taxa livre de risco que Saylor articula. Ele calcula que a MicroStrategy, se simplesmente mantiver o curso atual sem assumir nenhum risco adicional, vai crescer 30% ao ano pelos próximos 20 anos. Isso é uma empresa de 75 bilhões de dólares, se transformando em algo exponencialmente maior, apenas mantendo a estratégia básica de acumular Bitcoin, usando uma combinação disciplinada de equity e instrumentos de crédito digital. Então esse crescimento de 30% anual se torna o baseline, a taxa livre de risco contra a qual todas as outras oportunidades são medidas. E aqui está onde a disciplina realmente entra. Qualquer coisa que a empresa considere fazer além dessa estratégia básica precisa oferecer retornos significativamente acima desses 30%. E precisa fazer isso sem colocar em risco a capacidade de alcançar aquele crescimento de 30%. É uma barra extremamente alta e significa que a vasta maioria das oportunidades que outras empresas perseguiriam são automaticamente descartadas pela MicroStrategy. Saylor aprendeu ao longo de seus 35 anos de experiência em negócios que dinheiro fácil é sempre dinheiro tóxico. O dinheiro que vem com as melhores condições aparentes, o dinheiro que parece ser uma oferta que você não pode recusar, quase sempre vem com strings attached, com amarras escondidas que vão te prender e limitar sua liberdade de ação no futuro. Ele viu isso acontecer repetidamente ao longo de sua carreira. E ele vê isso acontecendo agora com empresas no mercado de Bitcoin Treasury. Essas empresas estão pegando qualquer capital que conseguem
de qualquer fonte que oferece, porque estão desesperadas para crescer rápido e competir. E no curto prazo, isso pode parecer inteligente. Elas estão levantando mais capital, comprando mais Bitcoin, crescendo mais rápido, mas Saylor aprendeu que essa abordagem quase sempre termina mal. O dinheiro fácil cria dependências, cria vulnerabilidades e, eventualmente, te força a fazer escolhas que você não quer fazer, em momentos em que você não tem poder de barganha. A abordagem da MicroStrategy é o oposto completo. Eles criam um produto revolucionário que resolve um problema real para 300 trilhões de dólares de investidores e para bilhões de pessoas. E quando você tem um produto que é genuinamente superior, você não precisa aceitar termos ruins. Você pode ser seletivo. Você pode esperar pelas condições certas. Você pode dizer não ao dinheiro que vem com strings attached, porque você sabe que dinheiro melhor vai eventualmente aparecer. E essa paciência, essa disposição de deixar dinheiro na mesa no curto prazo para construir algo sustentável no longo prazo, é o que separa a MicroStrategy da maioria das outras empresas. A maioria das empresas está otimizando para o próximo trimestre, ou, no máximo, o próximo ano. Elas precisam mostrar crescimento constante, precisam satisfazer analistas de Wall Street, precisam justificar suas valorizações. Então, elas pegam o dinheiro quando ele está disponível, mesmo que não seja ideal. A MicroStrategy está jogando um jogo completamente diferente. Eles estão otimizando para 20 anos no futuro, não para o próximo trimestre. E isso muda fundamentalmente o cálculo de quais riscos valem a pena assumir e quais oportunidades valem a pena perseguir. Saylor prefere ter uma empresa de 75 bilhões de dólares crescendo 30% ao ano, com um balanço patrimonial à prova de balas, do que ter uma empresa de 100 bilhões de dólares, crescendo 35% ao ano, mas com vulnerabilidades na estrutura de capital. A diferença pode parecer pequena no papel, mas em termos de sustentabilidade de longo prazo e capacidade de sobreviver crises inevitáveis, a diferença é enorme. E há um elemento de humildade intelectual aqui também que vale a pena reconhecer. Saylor sabe que ele não pode prever o futuro. Ele não sabe quando o próximo crash do mercado vai acontecer, ou quão severo vai ser, ou quais eventos inesperados podem impactar o preço do Bitcoin. Então, ao invés de tentar ser mais inteligente que o mercado ou mais ágil que os concorrentes, ele constrói uma estrutura que pode sobreviver praticamente qualquer coisa. Se você mantém a alavancagem baixa, se você só vende equity quando os prêmios são altos, se você só emite crédito que não tem risco de default, então você cria uma empresa que é antifrágil. Ela não apenas sobrevive crises, ela potencialmente fica mais forte através delas, porque pode aproveitar oportunidades quando outros estão em pânico. E essa é a essência dos princípios de gestão de Saylor. Construir algo que pode durar décadas e prosperar através de múltiplos ciclos, ao invés de maximizar ganhos no próximo ciclo e arriscar não sobreviver ao seguinte.